câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Ele fica apenas atrás, gente, do câncer de pele. Para falar com a gente sobre esse mês de conscientização nessa campanha tão importante, que é o Novembro Azul, nós estamos agora aqui no estúdio com o urologista Arthur Vieira. Doutor Arthur, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito aqui obrigado. Aqui ao Bem Assim, obrigada pela sua presença. Que mês importante, né, doutor? Que Exato. aí tem uma campanha também extremamente de conscientização importante. Isso. O mês de Novembro Azul, ele é um mês realmente que tange a conscientização da saúde do homem como um todo, não somente a próstata, né? A gente reforça também algumas outras doenças que se tem na próstata, como também a doença benigna da próstata, né? Que é a hiperplasia benigna da próstata, e também um reforço no que tange a conscientização de prevenção das ISTs, né? Das infecções sexualmente transmissíveis também. E também no ponto de vista da sexualidade masculina, né? Um reforço realmente à procura do homem para ir ao consultório quando se tem problemas hormonais, disfunção eréctil, entre outros, né? Então não é uma campanha apenas voltada para o câncer de próstata, né? Tem tantas outras doenças exatamente. aí que envolvem, né? Isso. Essa Tem campanha. todo um contexto, né? Realmente, assim, a amplitude da saúde do homem é bem larga, mas a gente realmente toca muito nesse assunto na questão da prevenção do câncer de próstata. Na verdade, esse termo de prevenção é um termo assim muito popular, porque a gente não consegue hoje ainda prevenir. Quando você tem realmente uma tendência a ter o tumor, é lógico que existem fatores, né, hereditários e fatores ambientais que predispõem a uma maior chance de você ter a lesão. Mas se a gente consegue diagnosticar em uma fase muito inicial, a chance de cura é altíssima para o câncer de próstata por si. Vamos falar um pouquinho sobre causas e fatores de risco. Você falou de fatores hereditários, né? Isso. E também de outros. Isso. O que a gente tem hoje, a gente não tem muitos fatores de risco para o câncer de próstata. As pesquisas avançam ano após ano, né? A hereditariedade é o fator principal. Então, digamos que quando você tem um parente de primeiro grau, né, você já tem uma chance que pode chegar 3 a 5 vezes a mais. Você tem um pai, um tio paterno, um irmão. E quanto mais você tem essa presença na família, maior a sua chance, né? E principalmente se o seu parente ele teve o tumor abaixo dos 60 anos de idade. Então, a lesão mais precoce fala a favor. Fatores dietéticos, obesidade, né? Obesidade é um problema de saúde pública, né, no mundo inteiro. Por isso que a gente tem muito o câncer de próstata nos Estados Unidos e na Europa. Por que muito nos Estados Unidos, né? Porque tem aquela ingesta, a gente sabe, em demasia, né, de gordura saturada, McDonald's, afins, fast foods. Muitos lanches. Demais da conta. Então, a obesidade, ela aumenta a chance de você ter uma lesão mais agressiva. Então, a gente vê nos obesos tumores de próstata mais agressivos. Não é que você é obeso, você vai ter um tumor sempre mais agressivo, mas existe. E também é importante salientar que o metabolismo do obeso pode interferir na quantidade do seu PSA. Então, às vezes, você tem um PSA que se julga normal e no homem obeso ele é um pouco mais aumentado. Então, daí a importância de sempre associar o exame de sangue, né, que é o PSA total, junto também com o toque, que a gente preconiza fazer. Por que ter essa atenção especial com a próstata? É uma parte do corpo masculino que pode acabar tendo mais complicações ou até mesmo tendo uma tendência a inflamar mais rápido, se assim a gente pode falar? Ótimo, excelente pergunta. A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino. Tem mais ou menos o tamanho de uma nozinha, né? Pequena, um adulto jovem, e ela vai crescendo com o passar do tempo. O que a gente vê é que no tumor de próstata, de cada 10 pacientes diagnosticados, 8 a 9 não vão ter sintomas nenhum. Nossa. Hoje a gente fazendo um programa de rastreamento adequado, né, que seria o quê? O homem, como eu falei anteriormente, né, com fator hereditário positivo, o homem da raça negra, acima de 45 anos de idade tem que começar os seus exames anuais. E outras classes, né, raça branca, pardos ou sem história na família, 50 anos em diante, né? É lógico que assim a gente encontra raros casos abaixo de 45 anos. Geralmente é quando o homem vai a um médico generalista, tem um parente, um amigo que solicita um PSA, porque a gente tem isso muito no Brasil, né? Hoje você consegue fazer um exame com certa liberdade. E aí você encontra um PSA bem alterado e, infelizmente, em alguns casos a gente já viu, já operamos alguns casos.
de 40, 41 anos de idade, mas assim, é muito raro, não é uma necessidade de você chegar com 40 anos de idade, 41, no consultório solicitando o exame. Né? Uhum. E, doutor, quando a gente fala de próstata, ainda existe muito tabu relacionado a esse termo, esse assunto? Tem. E a gente fica feliz porque a tendência tem sido uma redução desse tabu, né? Dessa masculinidade, esse coronelismo que a gente tem muito até no nosso estado, né? E eu também trabalho no interior do estado, né? E a gente vê isso até em alguns casos, até em alguns setores menos do que aqui na capital, né? Os homens, eles realmente vão com mais intensidade, né? Existe aquele homem que tem um vizinho ou um parente que infelizmente tem um caso mais grave, que vê que tem uma sonda, não é? A própria mulher já tem um fator mais determinante, né, na sociedade, e já literalmente empurra o homem para fazer o exame. Então a gente vê um decréscimo realmente nesse tabu. Mas ainda tem alguns homens que são relutantes. A gente encontra no consultório homens que não querem fazer de forma alguma o exame de toque, somente o PSA. Mas o que a gente fala? Digamos que existem vários estudos já da década passada, que mostram que mesmo você com um PSA normal, você ainda pode ter uma chance de ter o tumor. E o que a gente encontra às vezes é quando você tem um PSA normal e você faz um exame de toque, e você encontra um nódulo, um caroço, literalmente falando, em alguns casos esses tumores podem ser mais agressivos do que você ter um tumor com um PSA mais elevado. Então, PSA baixo e um homem com toque com um nódulo fala a favor de uma lesão mais agressiva, e aí você tem que ter esse casamento que eu falo, né? Assim, do PSA com o exame de toque anualmente, é importante. E doutor, o senhor falou que existem muitos casos que são assintomáticos. Isso. No caso dos sintomas, quais que seriam os sintomas que é preciso ficar alerta, que é preciso aí ter bastante cuidado e atenção, caso o homem sinta? Olha, em relação ao câncer de próstata, para ele realmente vir a dar sintomas, né, e sinais evidentes, em boa parte dos casos é uma lesão que a gente chama de localmente avançada, uma lesão que já ultrapassou os limites da próstata. Então, digamos que o homem teria sangramento urinário, sangramento na ejaculação, né? Dificuldade importante em esvaziar a bexiga, um aumento importante da frequência urinária, um aumento da quantidade das vezes que o homem urina na madrugada, né? Mas é importante salientar que muitas pessoas chegam no consultório pálidas. Doutor, olha, eu estou com esses sintomas e eu estou com câncer. Não. Em boa parte das vezes, um jato fraco no homem idoso, um aumento da frequência, pode também corresponder a uma doença benigna da próstata, não é? Que tem tratamento clínico, em alguns casos cirúrgico. Mas é importante a gente fazer essa diferença da doença benigna e da doença maligna, né? Para isso que a gente recomenda que não espere chegar ao nível de você ter sintomas e sinais, né? Procure fazer os seus exames com regularidade para que isso tenha um futuro mais satisfatório. Fazer visitas regulares ao médico é sempre o melhor caminho, né? Exatamente, a prevenção Exato, vou até remédio. Revisar, né? Prevenir é o melhor remédio sempre, exatamente, né, doutor? Exatamente. Em relação ao diagnóstico, são os dois exames, o do toque e o PSA? Exatamente. Quando você tem alterações de ambos, PSA e de toque, esse paciente já é encaminhado para a biópsia. Hoje a gente tem a ressonância nuclear magnética que ganhou muito espaço. A gente, graças a Deus, tem aqui no nosso sistema privado e também público de saúde, em alguns casos como o Hospital Universitário, que eu também trabalho. A gente consegue ter uma ressonância magnética de uma geração e identificar alguns casos de lesões mais precoces. Só que não se engane que a ressonância vai ter a necessidade do exame de toque. Ainda não. E eu acho muito pouco provável, porque com o toque a gente consegue realmente ter uma noção do local. Sim. Mediante alterações desses três fatores, né, PSA, toque e ressonância, a gente indica fazer uma biópsia, que hoje é feita em boa parte dos casos com sedação, o paciente dorme, é feita uma ultrassonografia, certo, através do intestino, retirado pequenos fragmentos da próstata e enviados para o exame, para que o patologista faça análise microscópia e aí sim é que se sela em definitivo o diagnóstico, né, através da biópsia. Em relação ao tratamento, doutor, o senhor falou que pode ser uma doença benigna, como também pode ser, né, um tumor maligno. Vamos falar sobre esse tratamento? Vamos lá. Em relação à doença benigna da próstata, né, que é o HPB, a hiperplasia benigna da próstata, né? Hoje a gente encontra, já tem 2 a 3 décadas, os medicamentos cada vez mais têm evoluído e têm melhorado muito o fluxo urinário e retardado, em boa parte dos casos, essa de cirurgia. Então, hoje é difícil você encontrar. É lógico que tem indicações absolutas, né? Um paciente que tem uma próstata muito volumosa, que já teve uma insuficiência renal,
né, por conta dessa próstata, múltiplas infecções de urina, um cálculo, uma pedra na bexiga, aí realmente indica-se cirurgia de imediato. No caso do câncer de próstata, a gente tem hoje praticamente 3 opções, né? Você pode fazer a bracterapia, né, que é a imposição de sementes radioativas. Você pode também fazer radioterapia, né, e a cirurgia. Para cada caso, a gente utiliza mais um determinado tipo de tratamento. A tendência nossa no homem diagnosticado de forma precoce é realizar o procedimento cirúrgico, né? O procedimento cirúrgico tem se aumentado muito a técnica e cada vez menos a gente usa técnicas menos invasivas. Então, hoje a gente usa a videocirurgia e também a cirurgia robótica, né? Que infelizmente, na realidade, no nosso estado, a gente tem que levar os pacientes para operar aqui no Recife. A gente tem visto que a cirurgia robótica tem realmente aumentado as chances de cura e também do principal, que é manter a continência e a potência do paciente. Mas quando a gente fala em tratamento para o câncer de próstata, a gente deixa muito claro para os nossos pacientes. Em primeiro lugar, a gente busca a cura, né? Cura do tumor. Muitos não querem, às vezes, fazer o procedimento por medo de ter incontinência ou disfunção erétil. Mas não sabem que, às vezes, postergar muito esse tratamento pode levar a problemas mais sérios no futuro. Em segundo lugar, a gente vê a parte de continência e, em terceiro lugar, a parte de função erétil. Então, sempre prezando, sempre priorizando a cura, né, sempre, doutor, em primeiro lugar. Paciente. Não adianta a gente fazer uma cirurgia excelente, uma primazia de cirurgia, não é, deixando o nosso paciente continente e com função preservada, né, e permitir uma cirurgia menos degrada e deixar uma lesão e ele ter problemas mais sérios no futuro. O que é importante que a gente fale hoje, quando citamos Novembro Azul, quando falamos de câncer de próstata e outras doenças masculinas? O Novembro Azul, na verdade, eu diria que deveria ser chamado do Ano Todo Azul, né? Porque a gente não pode deixar somente um mês como fator de alerta, é muito importante. Eu acho que é excelente, né, todos esses meses e as cores, né? Mas a gente tem que realmente salientar isso e eu enfatizo muito a saúde primária, né? O médico do Sistema Público de Saúde, do PSF, é importantíssimo ele realmente dar essa noção, esse entendimento ao paciente que tem que se cuidar todo ano. Não é somente no novembro que você tem que procurar o urologista. Não, se você quiser ter uma regularidade em novembro, tudo bem, excelente. Mas que você tenha essa influência, não é? E também a gente tem hoje, graças a Deus, muito a influência da mídia, né? Sim. Jornalismo sério, redes sociais. Realmente é difícil de você encontrar uma pessoa realmente que não escutou falar sobre isso, né? Tem alguma idade aí onde os homens eles devem começar a procurar o urologista ou até mesmo começar a ter uma atenção especial em relação, por exemplo, ao câncer de próstata? Exatamente, né? 45 anos de idade, sendo da raça negra ou com histórico presente na família, ou a partir dos 50 anos de idade, né? As outras idades, né, dos pacientes adultos jovens, a gente solicita mais, por exemplo, um homem que noivo, né? Uma consulta pré-nupcial, também uma coisa que não é tão difundida aqui no Brasil, mas é muito importante. Porque, por exemplo, você procura saber da fertilidade do homem antes do casamento. Em alguns casos não é tão difundida aqui no Brasil. Você nem vê uma campanha assim. Verdade. Antes do casamento, faça uma ultrassonografia do bolso testicular, um espermograma para saber até mesmo se você é fértil, que às vezes você conjuga, faz o matrimônio e depois que você tenta ter um bebê, você não sabe. Então é importante. Isso demais. Adultos jovens também, né, aqueles que não se cuidam de forma adequada em relação ao uso de preservativos, né, fazerem o uso, não é, das sorologias, né, dos exames de rotina das doenças de ICTs, né, hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, isso também é muito importante. Acho que é o ano todo mesmo, né, doutor? O ano todo, exatamente. É o ano todo. E a gente solicita muito isso da atenção primária de saúde, né, que realmente, quando puder, né, já encaminhar para a gente, encaminhar o paciente já com os exames, porque é difícil, às vezes, infelizmente, no nosso país, do paciente, né, do sistema público de saúde, ter acesso ao especialista. Exato. Boa parte das vezes, né, a primeira instância, a primeira barreira que ele encontra, não é o médico generalista, entendeu? Então, a gente tem que ter esse apoio conjunto,
né? Para que isso ele possa ter, né? E se ele já tiver um exame, um ultrassom, por exemplo, já é muito importante para quando chegar a gente já ganhar tempo. Sim, né? Reforçar essa base, né? Isso. Para que possa adiantar o quanto antes, se for necessário realmente, esse tratamento, com né? certeza. Doutor, quem quiser saber mais informações, como é que pode entrar em contato com o senhor, até mesmo acompanhar? Tem redes sociais? Vamos compartilhar site? Exatamente, né? Não, tem trabalho, né, com rede social também, né, no Instagram, Arthur Dantas, né, e também no nosso consultório privado, que a gente trabalha, isso é público, eu trabalho no hospital universitário também como médico concursado lá do hospital. Né? Muito. A gente tenta sempre fazer essas campanhas em rede social, né, para poder atingir a boa parte da população. Né? Muito bem. Muito obrigada, doutor Arthur. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para vir aqui conversar com a gente, esclarecer os nossos telespectadores sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada mesmo, tá? Bom dia. Bom dia. Nós conversamos agora aqui, né, com o doutor Arthur Vieira, ele que é urologista e falou com a gente sobre o Novembro Azul. Quero também agradecer a você que ficou aqui com a gente durante esta terça-feira. Amanhã estaremos de volta. A partir de 9h30 da manhã tem mais programa Bem Assim e eu conto com você. Beijo, tchau, tchau. Maravilhoso início de semana útil para você.